Vamos comentar cada uma das questões que caíram hoje na prova de raciocínio quantitativo do SEAG. Então vamos começar. A 21 era a questão mais fácil da prova, bastava fazer uma substituição na equação que foi dada com os valores que foram também fornecidos e a gente encontrava a alternativa facilmente. A questão 22 dava para ser resolvida através de derivada, fazia-se a derivada da função e igualava-se a zero, ou também podia-se achar podia-se achar o x do vértice da parábola, porque era uma função do segundo grau. As duas maneiras saíam fáceis, era uma questão que acredito que foi tranquila para quem estudou, para quem teve aula direitinho. Bom, a questão número 23 era uma questão de lucro. Bastava ver qual era a função receita, a função custo foi dada e fazer que lucro é receita menos custo. Também sairia rapidamente. A 24 ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas era uma questão de lucro e porcentagem. Tinha que se montar uma equação com as porcentagens dos lucros de cada um dos investimentos e comparar também com o investimento, né, com o lucro total. Também eu acho que não teve grandes dificuldades. A questão 25 era de conjunto imagem de função, lembrando que o conjunto imagem é o conjunto dos valores de y para os quais tem o gráfico da função. E se a gente observa uma função exponencial de base 2, 2 elevado a qualquer coisa sempre vai dar maior do que zero. Pode até ficar muito próximo de zero, mas sempre vai dar maior que zero. Então, a alternativa C é a que correspondia. Na questão 26, se deixasse cada fração com o mesmo denominador, a gente ia chegar numa equação de primeiro grau e achava como solução menos 4 terços, que é um número racional, é uma razão de inteiros e é negativo e menor que 1. A questão 27 bastava montar um sistema, já que ele explicitava que aqui era uma função do primeiro grau, custo, então colocava-se uma função do segundo grau e achava-se os coeficientes dessa função montando-se um sistema. Na 28, a gente também tinha que montar uma equação pensando nos juros das duas aplicações que foram diferentes e igualando com o juro total, né? E a questão 29 era uma substituição, tinha que se calcular a produção para x igual a 100 e para x igual a 144 e ver a diferença percentual, né, o aumento percentual de uma para outra. Na questão 30, a gente tinha aqui uma função de oferta e uma de demanda. Para achar o preço de equilíbrio, bastava igualar a oferta com a demanda. Aqui vale a pena colocar o x em função do p e igualar os dois x das duas equações, porque a gente já achava o p direto. Mas dava também para achar primeiro o x, que era comum às duas equações, e depois achar o p. A questão 31. A gente, montando uma equação de juros compostos, dava para cancelar o capital, não depende do capital a solução dessa equação. E aí temos uma equação exponencial, que fica facilmente resolvida se faz o logaritmo dos dois lados da equação. E os logaritmos foram dados. Questão 32 também de logaritmos. Precisávamos encontrar aqui uma equação usando as propriedades dos logaritmos aqui da soma, juntava tudo num logaritmo só, sem esquecer condição de existência, também se chegava à solução. Na questão 33, a gente tinha que lembrar que o valor atual é o valor vendido com desconto. E aí a gente pegava esse valor com desconto, subtraía a primeira parcela, que é paga à vista, e a gente tinha que pensar que os juros incidem só sobre a segunda parcela. Na questão 34, era uma questão de probabilidade simples, tinha condição que não tinha reposição após as bolinhas retiradas. Questão 35, a gente chegou a fazer em sala de aula na última semana. A gente tem a equação de uma função e tinha que achar a equação da reta tangente ao gráfico dada uma determinada abscissa. Então a gente achava a derivada da função para achar o coeficiente angular. Tínhamos um ponto do gráfico que era tanto da reta que representava a derivada quanto da função do segundo grau e a gente chegava na equação da reta. Questão 36 também de derivada, basta lembrar que custo marginal e receita marginal são as derivadas do custo e da receita. Questão 37, ele pede explicitamente derivada e ele quer intersecção de duas curvas. Então, vamos resolver um sistema com as duas equações obtidas, uma com uma derivada de uma função logarítmica e outra com uma função que é de primeiro grau.
Questão 38, a gente tinha que achar mediatriz, que é uma reta. Então, primeiro tínhamos que achar o ponto médio das extremidades do segmento AB, acharmos o coeficiente angular da reta B. Com isso, também encontrarmos o coeficiente angular de uma reta perpendicular e aí obter a equação da reta. Talvez tenha sido a questão mais trabalhosa. Questão 37 foi só uma de equação de circunferência, se desenvolvesse os quadrados perfeitos, chegava-se na solução. E a 40 é surpreendente, porque quando a gente faz lá a simulação do investimento que está descrito na questão, a gente percebe que se a pessoa investir X, vai terminar no final do investimento com exatamente X. Então, o lucro é de 0%. Espero que todos tenham ido bem e que façam um bom curso.